Então vamos começar com a receita. A primeira receita que eu iria fazer é petisco de maçã com banana. Então aqui que nós vamos utilizar um ovo, 2 xícaras de farinha de trigo integral, mas também pode usar farinha de aveia se preferirem. Uma banana média picada, meia maçã, só que como eu disse no vídeo passado, sem o caroço. Pode ser com a casca, não tem problema nenhum. E uma colher de mel. Vamos começar. Bom, no liquidificador vamos colocar o ovo, a banana picada e a maçã. Vamos bater. Mexa para que a maçã triture todinho. Depois de triturada, você passa por um recipiente. Em seguida, nós iremos colocar aos poucos, não, mentira, tem a colher de mel. Uma colher de mel. Caso também você queira colocar uma pitada de canela, fique à vontade, também é muito saboroso. Aqui eu vou colocando essa farinha de trigo integral, eu vou colocando ela aos poucos até a massa ficar homogênea. Coloca de pouquinho em pouquinho e vai misturando. Você viu que a massa ainda não está no ponto certo para cortar os biscoitinhos. Então a gente coloca um pouco mais de farinha. A gente coloca aos poucos mesmo porque pra gente também não perder o ponto, porque senão fica uma massa muito dura. Aí se caso fique dura, a gente tem que acrescentar um pouquinho de água. Vamos acrescentar mais um pouquinho que ainda não chegou no ponto para cortar com biscoito. E quando for ficando mais dura, você já pode começar a mexer com a mão. Tirem os anéis, tirem tudo que você tiver na mão, pulseira, justamente para ser mais higiênico. Não quer dizer que é comida para cachorro que você não tem que ter higiene, pelo contrário. A massa ainda está um pouco mole. A gente acrescenta mais um pouco. Ó, a massa já tá quase no ponto de virar biscoito. E para que facilite o seu trabalho, coloque tudo numa pedra limpa. Antes de você colocar, você limpe a pedra para que ela não fique suja e o petisco não contamine. E agora é só sovar a massa. Se você ainda achar que ela está úmida, você coloca mais um pouquinho de farinha. Só que a superfície também tem que estar esfarinhada justamente para não grudar. Ó, já está no ponto ideal. A gente faz uma bolinha, esfarinha o rolo também, para que não grude. E vai abrindo a massa delicadamente. Agora, se você quiser deixar mais fino, mais grosso, isso fica a seu critério, tá? Não tem problema nenhum. Se você quiser deixar um pouco mais grosso, o tempo de forno vai ser um pouco maior, porque o biscoito tem que secar. Deixei mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui mais ou menos um dedo, que eu acho que é o ideal.
Antes de eu começar a cortar, eu vou untar a forma que eu vou colocar os biscoitinhos, para que ele não grude. Pode ser qualquer forma que você tiver em casa, não tem problema nenhum. Nós vamos untar com um pouquinho de azeite. Com os cortadores, você pode escolher de sua preferência. Então eu escolhi aqui a forma de um ossinho e a forma de um coraçãozinho. Olha como é que fica o biscoitinho, uma gracinha. Agora eu já preparei esse daqui, vou deixar ele reservado, que agora eu vou para a próxima receita de petisco, que é couve com cenoura, e vou aproveitar e assar todos eles juntos. Bom, gente, aqui eu tenho uma cenoura média cozida, tá? O ponto de cozimento dela é quando eu espetei o garfo e ela tava macia. Então, aí eu peguei, piquei ela e coloquei na vasilhinha. Com a mesma água da cenoura que eu fervi, eu desliguei o forno, coloquei a couve, são 3 folhas médias de couve, eu coloquei ela e deixei por 30 segundos, justamente para ficar mais maleável e melhor de triturar. 1 colher de azeite extra virgem, um ovo e 2 xícaras de farinha de trigo integral. Caso você queira também pode usar farinha de aveia, fica a seu critério. Bom, primeiramente vou colocar a couve, a cenoura, o ovo e o azeite a gente põe por último. Vamos triturar isso aqui primeiro, depois eu coloco o azeite e misturo. Agora eu vou jogar 1 colher de azeite extra virgem. Bater novamente. Pronto, triturou tudo, agora a gente põe para tigela. Vocês vão ver que a massa vai ficar um pouquinho mais pastosa do que do primeiro petisco que nós fizemos. Mas isso é normal, isso é por conta da couve e da cenoura. Olha, vocês vão ver que vai ficar assim, ó, na consistência de um purê. Isso é normal, tá? Agora vamos acrescentando a farinha. A gente acrescenta e vai misturando delicadamente. Vamos acrescentar mais um tiquinho, porque a massa ainda não chega no ponto. Bom, a massa já está criando consistência. Mais um pouquinho. Ó, a massa já chegou nessa consistência, então ó, a gente já pode usar as nossas mãos. A massa tá úmida, continua úmida, a gente acrescenta mais. Bom, gente, a massa ela tem que sair da mão. A mão, então, tem que ficar, digamos, limpa, porque senão ela ainda precisa mais de farinha, ela tá bem úmida. Então eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho mais de farinha para ela chegar no ponto. Agora eu vou transferir ela para a pedra, para a bancada, viu? A bancada tem que estar limpa, tá? Bom, a massa já tá ficando no ponto ideal. Aí pra gente abrir, a gente esfarinha a superfície. Eu já abri, agora eu vou usar os cortadores. No caso, vou usar o ossinho e o Batman, tá? Você viu que a massa fica verde por conta da couve. E aqui eu untei com azeite, mas se você não tiver azeite, pode ser óleo ou manteiga. Isso não tem problema nenhum. Só uma fina camada justamente para não grudar, tá? Agora eu vou fazer os cortes dos biscoitinhos. Bom, gente, terminei aqui os biscoitinhos, todos bonitinhos. Agora,
Antes de você colocar no forno, você vai pré-aquecer ele a 200 graus durante 15 minutos. Então, assim que ficar pronto, voltamos para mostrar o resultado final. Bom, gente, nós agora vamos para a nossa terceira receita, que para mim é a mais simples, que é petisco de fígado. Então, vou mostrar para vocês os ingredientes. Primeiro, a gente precisa de um fígado médio. Eu selei o fígado, que nada mais é do que um pequeno cozimento nele. Então, a parte de fora fica cozida e no meio fica cru. Mas também, se você quiser usar ele cru, fique à vontade, isso não tem problema nenhum. Evite cozinhar o fígado muito, se você preferir enselar o fígado, evite cozinhar muito, senão ele vira uma sola de sapato. Aí fica ruim para você mexer a massa. Vou usar um ovo, 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de azeite. Bom, vamos começar a receita. Primeiro a gente pega o fígado. Em seguida a gente pega o ovo, coloca os ovos, quer dizer, com o ovo, e a colher de azeite. Agora que a gente já colocou todos os ingredientes, a gente vai bater. Depois de batido, a gente passa para uma vasilha. Essa receita é que os cachorros mais adoram. Uma porque é carne e outra porque o fígado ela tem um cheiro muito forte, então atrai muito eles. Agora, depois de batida, a gente adiciona aos poucos a farinha, tá? Como eu disse nos outros vídeos. Vai adicionando aos poucos e mexendo. Ó, vocês estão vendo que ainda tá bem úmida a massa, então vamos acrescentar mais. Vai adicionando aos poucos para ficar bem homogênea a massa e você conseguir trabalhar com ela na pedra. Eu já higienizei a bancada, tá? Lavei ela. Agora vamos trabalhar com a massa na mão, porque assim ela já tá bem consistente. Ó, tá grudando na mão. Precisamos de adicionar mais. A massa ela tem que ficar bem maleável, para justamente na hora que você colocar na bancada, quando você abrir fica mais fácil, facilitar o corte com os cortadores de biscoito que de sua preferência. Caso vocês achem que a massa, vocês colocaram farinha demais na massa e a massa ficou dura, vocês podem acrescentar um pouco de água e ir sovando ela até você achar um ponto ideal que você possa conseguir abrir, que você consiga abrir e tirar os biscoitinhos, fazer os biscoitinhos com o corte da sua preferência. E como você vai acrescentar água, se a massa estiver dura, evite colocar bastante água. Coloque aos poucos, justamente para você não perder o ponto dela, porque senão, caso você coloque mais água, você vai ter que acrescentar mais farinha, aí sucessivamente. Então, coloque aos pouquinhos, porque senão vai ficar com gosto forte de farinha e o gosto do fígado, que é o que nós queremos realçar.